tema, o despertar da consciência, ele vem nesse contexto para nós, vamos dizer, que estamos conhecendo o Espiritismo talvez hoje, talvez ontem, semana passada. Eu sou a terceira geração de uma família espírita, então nasci já nesse contexto, com toda essa possibilidade da gente poder ter essa percepção da imortalidade do espírito. Então, não faz diferença se nós estamos tendo contato hoje, ontem, semana passada, há 10 anos. O importante é que, de alguma forma, a vida nos traz a esse contexto, de alguma forma, a vida nos faz esse, eu chamo de, eu não sou eu, estou replicando, né? A gente fala o call, né? A vida nos faz esse call, esse chamado, essa possibilidade de a gente ter uma visão mais ampla. Isso não quer dizer que a agregação desse conhecimento que o Espiritismo promove não possa permitir que a gente navegue em outras religiões. Aqui nós podemos ser da religião que quisermos, mas os princípios espirituais que o Espiritismo, que Allan Kardec na sua obra promoveu, é uma base que a gente pode carregar, que tem como intuito até que a gente possa carregar em qualquer instituição ou de qualquer forma que a gente resolva praticar a nossa religião. Claro, nós aqui escolhemos ser espíritas, mas isso não é algo que o Espiritismo não faz conversão, não faz assimilação de adeptos. O Espiritismo traz essa boa nova. E nesta boa nova, a gente vai se sentindo em casa, quem, vamos dizer, até já tem mais... quem já tem até mais familiaridade com esse tema. E claro, o Allan Kardec ele vai descortinar sobre a questão da vida espiritual e a nossa imortalidade em toda a obra. Para aqueles que já tiveram oportunidade de ler as suas obras, a gente vai ver que isso está apresentado, e não só ele, como também nas obras complementares de muitos outros que vieram depois, trazendo, dando continuidade no trabalho de Allan Kardec. Mas tem uma questão que eu acho que ela é muito interessante, porque ela resume tudo que eu acho que o Espiritismo acrescenta enormemente na nossa vida como base, que é essa questão 149 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos em que se transforma a alma no instante da morte. E os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, aí, em uma questão, a gente consegue ter a percepção, em apenas uma, que nós somos um espírito imortal, né? A gente está retornando. Que a nossa morada não é aqui na Terra ou na matéria, essa morada aqui ela é temporária. Então, ele está trazendo um alerta para a gente tratar essa morada aqui com temporariedade, né? Nós não viemos aqui, vamos criar raízes e ficaremos eternamente encarnados. A gente sabe que não funciona assim. Mesmo que a gente não fosse espírita, em qualquer religião se morre, não é verdade? Né? Então, nós não vamos criar essas raízes, né? Mas ele está trazendo o quê? A boa nova que a nossa casa é no mundo espiritual, porque ele diz, nós voltamos para o mundo espiritual e que automaticamente nós reencarnamos, né? Estamos fazendo esse vir e ir como um ciclo, né? Como hoje a gente estava falando lá no grupo de orações, como um ciclo que a vida promove. Essas bases que o Espiritismo oferece como estudo, como boa nova, como reforço para a gente se autoconhecer, elas são extremamente importantes porque elas são uma visão modificadora da nossa existência. E Kardec continua agora na Obras Póstumas, que foi lançado após seu desencarne em 1890, e ele diz: a vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, durante a qual ele reveste momentaneamente um envoltório material de que se despoja na morte. E é interessante porque esse despoja na morte, muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de sentir que a gente apenas está despojando na morte. Para nós é uma perda,
para nós é um castigo, para nós parece que Deus esqueceu da gente, como é que vai levar, como é que levou o outro, ele era tão jovem, como é que, né? E ele está dizendo, olha, a gente se despoja, né? Tipo assim, ó, esse tempo aqui desse círculo entre reencarnar e voltar para o mundo espiritual, ele tem uma dinâmica, para alguns dura 80, 50, 40, 32 meses, 110, como a gente vê algumas pessoas hoje, né? Mas é uma dinâmica. E ninguém está mais privilegiado em demorar mais aqui ou menos privilegiado. Eu até diria o seguinte, se a gente pensar que a nossa morada é no vida espiritual, então o privilégio é voltar. Então, desta parte desse texto de Allan Kardec, eu gosto da gente fixar. A vida espiritual é uma vida normal. Mas como é isso, assim? Como é que a vida espiritual é uma vida normal, né? Então, o Espiritismo ele vai despertar para essas boas novas, né? Essa boa nova da imortalidade, dessa vida espiritual ser uma vida normal. O que é isso? Então, imagina, eu vou dar um exemplo que eu vivi agora e eu acho que quase, se toda essa plateia, com algumas exceções, não são brasileiras, quase todo mundo aqui vive isso. A gente vai lá para o Brasil, passa um mês, uma semana, 15 dias, não importa. O que a gente vive lá? Uma vida temporária. Porque a gente aqui na nossa casa, nós vamos voltar, não é verdade? Ou quando a gente tira umas férias, a mesma coisa. Então a gente vive um momento que a gente sabe, mas nós sabemos, tanto que a gente leva um tanto de roupa X, né? Claro, mulher leva mais sapato, mais coisas, mas pessoas normais levam um tanto de roupa. Mulher é diferente. Mulher pensa em tudo, na chuva, na festa, né? O homem leva 2 sapatos, 2 calças, né? Que é aquela coisa normal do tempo, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai voltar, a gente vai até feliz sabendo que nós vamos voltar para casa. Então, para mim, quando Kardec faz e nos elucida, nos relembra ou traz como novidade, né? Relembra porque talvez a gente já está ouvindo isso a outras encarnações de uma outra forma, alguns de nós, né? Ou então está apresentando como novidade para alguns de nós que estão ouvindo pela primeira vez. Mas esse relembrar fica à vontade nessa questão que a vida é temporária, porque está tudo bem. Porque nós temos a vida espiritual. E aí é interessante porque a gente, através do Espiritismo, a gente descortina a vida espiritual, a gente conhece os recursos do Espírito, a gente vai entendendo que os laços de afeto são eternos. Esse é o maior, acho que é o maior presente. A gente imaginar que a gente está aqui se encontrando, alguns de nós, porque em outra vida já nos conhecemos, já nos amamos e falamos, opa, peraí, vamos lá se encontrar? Vamos lá ficar no mesmo centro? Vamos fazer uma coisa que a gente vai crescer junto? Então, para alguns é um reencontro. Para outros, a gente está criando novos laços de amor, que a gente está aprendendo a se amar, mas a gente tem uma garantia. Tanto o reencontro como esses laços novos são eternos. Porque nós vamos estar sempre, o amor não se desfaz em função da morte. Ou da distância, ou porque eu estou reencarnado e o outro está no mundo espiritual, ou porque nós dois estamos reencarnados, mas em famílias diferentes, né? Vamos supor, um está reencarnado na China e o outro nesse momento no Brasil. Isso não muda, porque os laços afetivos, eles são eternos. Então isso é um aprendizado enorme e muito confortador, né? Eu estava até comentando isso hoje. Eu cheguei numa faixa etária, eu falei nós porque eu estava conversando com uma amiga na mesma faixa que eu, alguns são jovens, que a gente já vai começar a assistir, a gente começa a assistir os pais falecerem, os amigos falecerem, né? E a gente vai avançando numa certa idade que a gente já começa a ter essa convivência com essa realidade que muitas das pessoas que a gente ama começam a partir, como amanhã ou depois nós também iremos, né? E a gente começa a ter que ficar com esse tema mais vivo na nossa consciência, porque a gente tem o quê? Que lidar consolando, né? Lidar entendendo, meditar sobre essa realidade quando a gente assiste o outro vivendo, né? Então isso começa a ser uma chamada para uma segunda fase da nossa vida que a gente vai precisar fazer esse desprendimento da matéria, porque somos espíritos eternos, né? Então as possibilidades evolutivas,
o cuidado que os amigos espirituais têm com a gente, né? Estudando espiritismo, a gente tem essa percepção, né? A gente vai entender por quê? Porque a gente começa a aprender sobre a mediunidade. Então a gente começa a aprender sobre essa total facilidade de comunicação entre um plano e outro. Que, claro, tem outras pessoas que chamam de outro nome, e a gente chama de mediunidade, mas nada mais do que né? A gente fala, eu tive uma intuição, eu achei. Tudo isso é a possibilidade da mediunidade, da gente fazer esse intercâmbio entre uma dimensão e outra. Então, todos esses recursos a gente coleta no Espiritismo, né? A gente consegue aprender no Espiritismo. Aprender como? Círculos de estudos, que por sinal está começando semana que vem, todos são bem-vindos, as palestras, o que a gente vai lendo, né? Os estudos que a gente vai fazendo do Evangelho e tantas outras coisas, né? Mas o resumo que eu acho mais intenso de todas essas perspectivas que o Espiritismo traz é essa questão do eu sou um espírito imortal. É a gente ter o sentimento, interiorizar o sentimento de eu sou um espírito imortal. Porque, claro, nós estamos no treino. Então, o treino ele vem vindo como? Intelectualmente. Então, a gente vai lendo, eu sou um espírito imortal. Aí o Divaldo fala, eu sou um espírito imortal. Aí a Joana fala, né? Quase que eles falam assim, você é um espírito imortal, né? Então, a gente vai intelectualizando. Quando que a gente sabe o quanto nós interiorizamos? Quando a gente vive alguma coisa que a gente vai precisar de atuar. Ou a gente atua como um espírito mortal, se essa for nossa consciência, ou com uma visão de um espírito imortal. Vai depender, neste momento, da gente ter a percepção. Eu já estou atuando com a visão de um espírito imortal, ou quando chega na hora do vamos ver, eu fico morrendo de medo, né? Porque é interessante, a gente lê, a gente estuda. Aí a pessoa liga, Rosana, eu vi um negócio, um vulto na minha casa. Sim, a gente não estudou lá, é espírito. Rosana, tem umas batidas esquisitas. Acontece, espiritismo ensina. Então é interessante porque a gente vai lendo, mas quando chega na hora da gente vivenciar alguma coisa, a gente conta aquilo como se fosse assim, você não tem noção. Sim, isso é a coisa mais simples do mundo para o espiritismo e para nós que estamos estudando espiritismo. E realmente uma série de coisas são extremamente comuns, mas a gente tem a percepção, mesmo estudando um dia, um ano, 10, 50, que é assustador ainda para nós. Né? Às vezes a gente dá aula e a gente brinca assim, a pessoa, aqui eu me sinto tão bem, coisa e tal. Eu falei, veja, a gente tem que tratar o mundo interno, porque senão o pessoal vai embora de carro com você. Rosana, não fala isso pra mim. Sim, se você trouxe ele, você vai levar. As companhias espirituais, elas não têm nada a ver com as paredes, né? Elas atravessam paredes, as companhias espirituais, né? Então, é isso que eu acho que é o vivencial, eu sou um ser imortal. É a gente começar a viver com alegria, como boa nova, né? Por isso que Chico até traz o livro e por isso que é apresentado como uma boa nova por Jesus, porque é uma boa nova a gente pensar que nós somos seres que, nossa, vamos estar muitas vezes juntos, né? Mas aí vem uma pergunta que eu não sei se vocês já fizeram ela a vocês mesmos, mas eu já fiz muitas vezes, que é isso. Na prática, o que muda nós sabermos que somos espíritos imortais? Na nossa prática, né? Não é na prática alheia, não. Na minha prática, assim, quando nós pensamos o que o Espiritismo trouxe para a minha experiência, para a minha pessoa, o que ele está trazendo como bagagem que eu posso utilizar, né? O que muda para mim eu conhecer agora esses valores, né? E aí eu juntei uma série de coisas que meu indispensável parceiro Emmanuel fala na sua literatura para a gente meditar. Eu acho que uma das primeiras coisas que o Espiritismo traz, porque isso é um comentário muito unânime, assim. Eu lembro que a gente tinha
uma moça que fazia parte do nosso ciclo de estudos, ela voltou ao Brasil, não faz mais, e ela era católica, e ela dizia uma coisa assim: ai, Rosana, não acredito, agora que eu estou estudando, eu pensei que eu ia morrer, ia descansar, eu ia para o céu, que eu ia ficar sentada lá do lado de Jesus, e agora você está dizendo que a gente continua estudando no mundo espiritual, que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai pensando, o que o Espiritismo traz para nós? Nossa, primeira coisa, nossa responsabilidade. Que eu acho bacana isso. Se a gente olhar por um certo ângulo, a gente pode pensar assim, poxa, mas era tão mais legal eu acreditar no milagre, era tão mais legal eu pensar que eu entregava tudo na mão de Deus, ele resolvia. Ai, mas era tão mais fácil. É cômodo, né? Se a gente for pensar, puxa, eu tenho um problema e eu não tenho responsabilidade, eu entrego. Olha, meu Deus, eu fiz tudo que eu podia, agora eu lavo as mãos, né? Por favor, o senhor resolve. E eu estou esperando. E eu começo até numa sintonia de cobração. Jesus, 24 horas, você não fez nada. E vem cá, você delegou para Deus. Quem vai resolver esse aqui, meu problema aqui? Quando a gente chega no Espiritismo, a gente começa a entender que é nossa responsabilidade tornar a nossa vida melhor, né? Isso não quer dizer que a gente está sozinho, absolutamente. Nós estamos acompanhados, mas é nossa responsabilidade fazer da nossa vida uma vida melhor. Aí eu penso, quando a gente tem essa percepção que a gente está ganhando uma autorização que é nossa responsabilidade, isso é um empowerment. Nós estamos nos apoderando desse Deus interno, dessa fagulha divina que a gente está lendo há tanto tempo, né, que não está fora, né, que esse Deus não está fora, que esse Deus está dentro e que nós temos a capacidade de transformar nossa vida numa coisa melhor junto com os espíritos. Junto, claro, Deus nos possibilitou, nos habilitou a essa capacidade. Então, eu acho que uma das primeiras responsabilidades que a gente poderia pensarmos aqui juntos seria essa. É nossa responsabilidade lidar com o poder do nosso pensamento. Porque no Espiritismo, a gente vai aprender que isso é um pouco diferenciado de outras conjecturas religiosas, que nós somos energia. Então, logo, aquilo que nós vibramos não fica em nós. Aquilo que nós vibramos, nós exalamos. Vamos imaginar como se fosse um perfume, né? Nós exalamos esse perfume, um odor, e esse odor ele vai contaminar o ambiente que eu me encontro. Pode ser um perfume maravilhoso e fica super gostoso todo mundo ficar junto. Pode ser um odor desagradável, de acordo com o tipo de pensamento que eu tenho, do tipo de negatividade, do tipo de relação que eu crio entre eu e o outro. Porque muitas vezes, enquanto a gente pensa que o pensamento é livre, a gente só fica num processo educado de nos comportarmos bem na frente do outro. Então a gente disfarça, né? A gente faz uma cara e boca, né? Tipo, não, imagina, tá tudo maravilhoso. E a gente não tá achando maravilhoso. E a gente pensava antes do Espiritismo, que o que a gente pensa não faz diferença. Mas quando veio o Espiritismo, veneranda no livro Nosso Lar, que André Luiz escreveu através de Chico Xavier, ela vai dizer no capítulo 10, para quem tiver a curiosidade, ela vai dizer isso, que grande engano da humanidade achar que o problema começa pela boca, com o que a gente fala. O que a gente fala já foi processado dentro de nós. Nós já estamos exalando aquilo que realmente nós sentimos. O que a gente fala, muitas vezes, não retrata a realidade daquilo que nós estamos sentindo. Mas é o que nós sentimos que nós exalamos. E é isso que vai chegar no outro, e não vãs palavras. Então, Emmanuel, ele vai trazer no livro Roteiro, e foi interessante porque eu vim estudar no grupo de orações da terça-feira essa semana. E eu estudo no grupo de domingo de orações. Mas essa semana eu vim estudar. E aí nós lemos exatamente esse capítulo. Não sei se alguém estava lá essa semana comigo, que está aqui, acho que não. E lá, e aí eu falei, nossa, nós estamos aqui falando sobre minha palestra de domingo, né? Esse capítulo foi tão gostoso, foi muito rico. E Emmanuel vai dizer assim, a energia mental é fermento vivo que improvisa, altera, constrange, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza,
ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Então ele está dizendo, pensamento é tudo. Tipo assim, o que a gente pensa é o que existe no nosso mundo psíquico. O que a gente fala é um outro step. Então, o que nós pensamos é da estrita responsabilidade. Por isso que a gente fala assim, puxa, mas você não está bem? Tenta pensar positivo. E o outro fala, ai, ser positivo, que coisa chata. Eu estou aqui num buraco e o outro fica dizendo para ser positivo, mas o outro, de uma forma não muito elaborada, está dizendo para você, se você não buscar recursos internos para tentar pensar diferente sobre esse problema que você está vivendo, você cada vez vai viver mais o problema, né? Porque quando a gente vê, eu não sei se vocês já viveram isso, você perde emprego e fica sem nenhum dinheiro, aí você bate o carro, aí o que a pessoa fala? Não acredito. Parece que eu estou com aquela nuvenzinha em cima da minha cabeça. Parece que quando uma coisa acontece, tudo de ruim vai acontecendo. E às vezes, quando nós usamos o nosso pensamento sem esse olhar, esse zelo, esse cuidado, essa observação do que a gente pensa, muitas vezes a gente se faz isso mesmo com a gente. A gente vai sendo tão, não vai dar certo, eu vou me prejudicar, agora eu perdi emprego. A gente não pensa assim, puxa, que legal, eu perdi emprego, eu vou estudar, vou buscar outra coisa, vou soltar um currículo, eu vou talvez mudar de profissão, eu vou fazer um certificado que faz tanto tempo que eu estou buscando. A gente pensa, eu não vou pagar meu mortgage, eu vou acabar na rua, vou perder meu carro. Não é mais ou menos por esse lado que muitas vezes a gente vai? A gente não pensa assim, né? Puxa, olha que importante, eu devia ter feito uma reserva, que é um momento importante do meu aprendizado, porque se eu tivesse uma reserva, nesse momento eu estaria mais tranquilo para buscar outro emprego. Então, assim, a gente às vezes vai para um lado que nos negativa demais. Então, ele vai dizer, o que a gente pensa é uma energia, nosso pensamento é uma energia mental que é como um fermento, aonde a gente modular, ele faz um bolinho, faz um bolo, faz uma pizza, vai ter uma variante, depende de como nós vamos utilizar a forma como nós pensamos. E a responsabilidade continua, que eu acho que uma das grandes responsabilidades que a gente tem é esse uso do livre-arbítrio, pensando nas consequências. A gente usar o livre-arbítrio no sentido, eu tenho o direito de escolher se eu vou ou não vou, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, mas eu preciso, o Espiritismo vai te convidar a pensar que o que eu escolher vai ter consequência. E às vezes a gente faz e fala, não, eu tinha que fazer, aí vem a consequência. Aí a gente fica super chateado, não acredito, Deus esqueceu de mim. Não, ele lembrou de você. Só que você não lembrou de cuidar bem de você quando você escolheu certas coisas. Então vamos escolher melhor. Vamos ficar mais atento na consequência. Será que se eu falar isso, eu vou estar sendo indelicado com outra pessoa? E aí só depois que a gente foi, às vezes que a gente para e pensa, puxa, eu não devia ter falado assim, a pessoa foi tão chateada comigo. Então, esse ser responsável com a forma como a gente usa essa liberdade que a gente ganhou de atuar, ela é muito importante, porque automaticamente a gente estaria pensando nas consequências. E na fala espírita, na fala dos espíritas, porque não é uma fala espírita, é dos espíritas. Na fala dos espíritas, ele vai dizer, puxa, isso é meu karma, olha, eu estou pagando. A gente não está pagando, a gente está aprendendo aquilo que ainda não foi aprendido. Então, quando a criança vai lá e coloca o dedo na tomada, ela vive a consequência que aquilo dói. Né? Se Deus o livre, se ela não desencarnar, ela vai entender que aquilo dói. E a gente vai ter uma tendência do quê? De não repetir isso. Né? E isso é um aprendizado da consequência. A criança segura a colher de uma forma, todos nós somos crianças, e ela derrama, chega uma hora ela aprende, consegue ter essa coordenação motora, e quando ela faz isso, dificilmente isso volta a se repetir. Então é isso, quando a gente pensa antes de fazer algo, nós estamos idealizando o nosso ato de acordo com a consequência que nós gostaríamos. Eu gosto de dizer tudo que eu penso. Você tem amigos? Não, porque ninguém aguenta isso. Só sua mãe, seu pai, olha lá, né? Um amigo surdo, sei. Porque um amigo que não tem ninguém. Não. É difícil,
né? É difícil a gente conviver com uma pessoa que fala tudo que ela tem vontade. É lindo, né? Mas um dia vai sobrar para você, né? Vai sobrar para alguém. Então, nós precisamos medir o que é falar tudo, né? Assim, como é isso? Que verdade é essa que a gente detém para poder dizer tudo, né? Então, tudo isso é pensar nas consequências. Então, acho que essa responsabilidade que a gente aprende com o Espiritismo, não vou dizer que é só com o Espiritismo, a gente aprende de muitas formas, mas para nós que somos espíritas, isso é muito enfatizado dentro da obra de Allan Kardec, a gente precisa começar a pensar na consequência. E Emmanuel, o querido aí companheiro, vai dizer no roteiro capítulo 5, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos aonde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Quando a gente leu assim, a gente quase caiu da cadeira, né, Marcinha? A gente, uau, meu Deus, é isso mesmo. Nós decidimos e nós vamos viver o que a gente decidiu. Essa é a verdade. Só que depois a gente chora, a gente reclama, a gente fica chateado. Então, o que o Espiritismo vai trazer? Puxa, vamos elaborar, né? Vamos pensar melhor sobre essas escolhas para que a gente possa ter um resultado o melhor possível. Claro, a gente não é perfeito, mas o processo de se tornar perfeito em alguma encarnação lá na frente é justamente a gente começar a aprender a usar a consciência. Porque a consciência nos dá esse conhecimento ético, vai nos colaborar para que a gente elabore melhor as nossas atitudes, né? Então, esse é um convite extremamente interessante que Emmanuel faz. A outra responsabilidade, que ela é bastante importante, é o que nós desejamos para o outro reflete em nós. Nós atraímos de acordo com a nossa energia. Então, o Espiritismo vai colocar isso, que como nós somos energia, nós emanamos e nessa emanação nós vamos nos aproximando de circunstâncias que são parecidas com a nossa. Então, por exemplo, se a gente gosta muito de fazer fofoca, a gente vai andar com pessoas que gostam também de fazer fofoca. Então, a gente vai atrair circunstâncias parecidas. Se a gente gosta muito de criticar, a gente vai estar sempre atraindo conjecturas ligadas à crítica. Outra pessoa que também gosta de criticar, outra pessoa que também gosta de criticar você. Nós vamos estar mais ou menos nas conjecturas semelhantes. Olha, a gente gosta de estudar, nós nos reunimos. Olha aí a semelhança. Nós estamos unidos por uma semelhança. A gente gosta de estudar, de conhecer, de se aprofundar. Nós estamos nessa busca. É uma união. Então, essas semelhanças, elas vão se atraindo. Nós vamos atraindo a necessidade que nós temos de aprendizado. Esse é o movimento da vida. Só que, muitas vezes, o que a gente faz? Quando a gente não estou dizendo vocês, né? Estou dizendo qualquer ser humano. Quando a gente não interioriza que o que sai de nós também passa por nós, nós achamos assim, eu estou chateado, eu vou ficar desejando o mal daquela pessoa, espero que a pessoa perca emprego, a gente pode desejar um monte de coisa, espero que a pessoa fique sozinha, que não arrume ninguém porque me deixou, alguma coisa parecida. Quando eu faço isso, a energia, André Luiz vai explicar, ela passa por nós. Ela passa por nós, aquilo que a gente deseja que desestabilize o equilíbrio do outro, passa por nós para a gente poder exalar isso, o desejo de. E não necessariamente o outro, que pode não estar absolutamente ligado a esse tipo de pensamento, vai captar absolutamente nada daquilo que você está emanando. Mas você captou. Se tem uma certeza que a gente tem, quando a gente emite um desejo, um pensamento, é que nós captamos. Então, se a gente vai orar para alguém ficar melhor, né? A gente faz isso. Então, vamos orar para fulano ficar melhor. Quando nós nos coligamos aos espíritos amigos, pedimos a Jesus, de qualquer forma de oração que nós desejamos fazer, o que nós estamos fazendo? Nós somos o primeiro a receber para emanarmos. Então, as coligações de bem-estar, elas são totalmente nossa responsabilidade. Como as coligações de quando a gente não está bem. Quando a gente também não está bem, fomos nós também que nos ligamos. Só que por que eu coloquei essa segunda parte aqui, né? Podia ficar só na primeira. Porque muitas vezes a gente acha que vem do outro. Eu estou assim porque o outro me tirou do sério.
eu estou assim porque o outro fez uma coisa que me desequilibrou. Né? Se o outro não fosse tão assim, eu não teria ficado violento. Então, nós atribuímos muitas vezes ao outro o mal-estar que nós estamos vivendo. É como se a gente estivesse dando o poder ao outro de uma coisa que nos pertence. Até a gente estudar o Espiritismo, talvez a gente não soubesse disso, porque a gente não sabia sobre essa coisa, sobre energia. Eu digo a gente, porque muita gente pode nunca ter ouvido falar disso. Mas na hora que a gente entende que nós somos energia e que o funcionamento é assim, a gente vai perceber que a culpa nunca é do outro. Nós sempre somos responsáveis pelas situações que nós criamos. Ah, mas o outro fez uma coisa horrível. É verdade, isso pertence ao outro. Mas a forma como eu assimilei aquela coisa horrível, se eu me desequilibrei, se eu fui lá e bati nele de volta porque ele me bateu, se eu fui grosseira como ele também foi comigo, eu acho que ele mereceu o mesmo troco, etc. Tudo que eu escolher fazer, aí pertence a mim. Então tem uma parte que é do outro, que pode ser horrível. O outro pode vir nos assaltar. É horrível, é um ato errado, mas isso não quer dizer que eu tenha que ter uma atitude parecida com a do outro, porque o outro merece a mesma coisa que ele deu para mim. Então isso é uma coisa muito interessante da gente perceber. E Emmanuel vai dizer no roteiro, no capítulo 9, todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então, quer dizer, se eu estou numa sintonia, eu posso influenciar outros que também estão nessa sintonia. Mas eu também vou ser influenciada por outros. Haja visto, você está quietinha e não está com vontade de falar mal de ninguém. Alguém liga e começa a falar mal de alguém. Se você abrir a porta, você começa a falar mal também. Então, nós é que temos... Ah, não, mas o que eu vou fazer? A pessoa me ligou, ela falou, não, mas você pode dizer, puxa, né, eu sempre penso que eu entendo é a melhor palavra. Eu entendo, você está chateada, coisa e tal, mas talvez tenha um outro ponto de vista, a pessoa talvez tenha feito por um outro motivo. É você não entrar na sintonia. E às vezes a gente fica com raiva porque nós abrimos a porta, ficamos invigilantes com nós mesmos e começamos a assimilar aquele mal-estar que o outro está passando para nós. Porque o outro está exalando. O motivo dele é pessoal. Mas nós assimilarmos isso é nós cuidarmos ou não de nós. É nossa responsabilidade. Então isso também é um outro alerta muito interessante que o Espiritismo traz sobre nossa responsabilidade. E seguindo, né? O sentir o bem-estar, ele é resultante de como nós estamos. Como nós estamos, não é nem como nós somos, porque é como nós estamos, né? Então, o bem-estar agora é como eu estou cuidando do que está se passando comigo agora. Ah, mas espera aí, como é que eu vou ter bem-estar se eu estou vivendo um problema? Sim. Quem é aqui o premiado que não tem problema? Levanta a mão. Não dá, né? Não dá para levantar a mão. Quem de nós aqui não tem um problema, ou já não teve um problema, ou não vai ter um problema? Por quê? Porque os desafios da vida é o que vão fazer a gente crescer. Então, a gente sempre vai ter desafios, né? Pequenos, né? Quebrou o salto do sapato. É um desafio tolerável, né? A gente pode até fazer um big deal, mas é tolerável. E, às vezes, um desafio de uma doença, um desafio difícil, né? Um desafio que dói, que exige muita atenção, né? Muita mudança. Os desafios, eles têm uma graduação. Em alguns momentos, a gente sente eles mais fácil, em alguns momentos, o desafio é maior. Mas, da mesma forma, como eu vou olhar esse desafio, o Espiritismo também nos promove. Porque se eu entender que a vida... nós estamos na matéria, nós saímos de casa, lembra? Nossa vida é no mundo espiritual. Nós saímos de casa e reencarnamos, né, por uma misericórdia de Deus, é um formato que a vida acontece, que é reencarnar e desencarnar, esse processo que a gente renasce por um tempo que não é indeterminado, por um tempo que não é finito, porque vai chegar um momento a gente não vai precisar mais dessa experiência, mas vamos dizer que nós estamos ainda nela. Então, nesse processo... eu já no Espiritismo estou entendendo que a vida vai promover situações que eu vou ser desafiada para aprender. Como é que eu vou fazer?
Então, o que eu vou fazer? Então, a vida vai trazendo. Ah, claro, a gente tem marés que a turbulência é grande e marés que são... A gente tem uns breaks, né? Uns momentos que a coisa fica bem mais tranquila. Mas a gente vai sempre viver isso. Então, se eu entendo isso, eu não posso me colocar na maré. Eu tenho que me manter num certo... A gente tem que buscar nos mantermos num certo equilíbrio para quando as dificuldades vierem, a gente fala, opa, peraí, eu tenho aqui um tanque de paz que eu vou olhar para essa situação com uma certa serenidade. Eu tenho um tanto de maturidade que eu vou olhar para essa situação, ou eu não tenho, eu vou buscar, vou aprender. Porque às vezes a gente lida com situações que a gente nunca foi desafiado, é super novidade para a gente. Como certas doenças que a gente nunca teve e passa a ter. Então, a vida está sempre promovendo esse aprendizado. A dor, as doenças, são porque ainda, na circunstância que nós nos encontramos no processo evolutivo, isso ainda faz parte. Haverá um momento que talvez a gente não vai precisar mais desse tipo de desafio. Né? Há vidas em outros planetas que provavelmente eles não têm mais esse desafio da doença. Isso é algo que com o tempo isso vai se reciclando, mas no momento que a gente se encontra, isso ainda faz parte da nossa realidade. Então a estabilidade que eu me encontro, ela é algo que eu crio, né? Nós criamos para nós. E o que vem de fora, eu vou olhar com esse olhar de, peraí, a coisa está vindo, deixa eu meditar, deixa eu pensar, deixa eu ver de que forma eu vou resolver. Eu vou buscar lidar com isso. E não deixar que isso entre em mim e seja aquele roller coaster, né? E Emmanuel vai dizer isso, eu até trouxe nos 2 livros, Pensamento e Vida, no capítulo 9, e Roteiro, no capítulo 5. No primeiro ele diz, somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. E ele diz, encontramos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. Olha, encontramos o que merecemos porque merecemos o que nós buscamos. Então, ter foco no que a gente está buscando, foco no sentido, isso é bom para mim, se torna muito importante. Porque se a gente vai merecer o que a gente está buscando, a gente precisa saber o que nós estamos buscando. Então, a gente precisa saber a qualidade de vida que eu quero ter. Eu preciso saber o que eu estou ingerindo a nível pensamento, a nível alimento, a nível qualquer coisa. Eu preciso saber o que eu estou fazendo comigo. E automaticamente o que eu estou fazendo, refletindo nas pessoas que estão à minha volta. Né? E ele diz, nosso progresso, pois ele é nossa responsabilidade, nosso progresso, pois ele depende do nosso esforço. Ninguém é culpado pelo aquilo que nós vivemos, né? Ninguém é culpado pelo que nós vivemos. Então, essa é a parte que eu acho que é mais dolorosa quando a gente entra no espiritismo, a gente descobrir que ninguém tem culpa. Que aí não dá mais, né? Poxa. Não somos nós que distanciamos, não são os espíritos bons que se distanciam de nós. Somos nós que momentaneamente nos distanciamos deles. Eles estão lá, buscando nos ajudar. Né? Imagina, eu fico imaginando, né, o trabalho do nosso mentor. Eu não sei o de vocês, mas o meu acho que tem hora que ele fala, cara, tira desse cargo, né? Por quê? Porque dá trabalho, né? Tenta, fala, Rosana, não repete, ajuda, fica lá, fica a madrugada inteira tentando fazer alguma coisa, ver se entra na nossa mente, né? Daí a gente vai lá dar uma repetida. Ai, meu Deus. Eu tenho que ter muita compreensão. Então, é verdade, a gente se autorizar a sentir assim, puxa, Deus me deu todo o potencial de eu cuidar de mim bem. E automaticamente, eu não sei se é assim que acontece com vocês, quando a gente está bem, a gente cuida de todo mundo bem. Não é assim? Quando a gente está mal, Deus me livre, nem o cachorro é poupado. Né? Porque a gente quer desopilar esse mal. Então, eu estou mal-humorado, eu estou chateado, e a pessoa lá no meu emprego falou isso, aí você chega na família, você não tem paciência com a criança, meu Deus, o que a criança, né, tem a ver? Mas a gente não consegue fazer essa divisão do isso é meu e minha família não tem nada, meus amigos, as pessoas não têm nada. E aí, quando o caldo entorna, vou usar essa gíria, a gente ainda fala para o outro assim, mas você não está vendo, eu estou passando esse problema. Mas o outro, como é muito amoroso, ele não fala, mas o que eu tenho a ver com isso? O outro é amoroso e muitas vezes não fala. Se você pegar um que não é amoroso, ele vai te falar.
E é verdade. E a gente começa, porque dividir com as pessoas é uma coisa extremamente importante. Tudo que a gente guarda para nós adoece. Então, dividir o meu momento, dividir aqui, dividir no atendimento fraterno, dividir numa ligação com um amigo, dividir com a pessoa da família. É maravilhoso a gente dividir a fase que a gente está passando, até para, às vezes, o outro nem tem nada para te dizer, mas o outro vai segurar na tua mão, o outro vai te dar um abraço, o outro vai te dar aquele consolo que você precisa para continuar aquele momento. Mas a gente não pode dividir de uma forma, né? Não deveríamos, podemos, tanto que fazemos, dividir de uma forma que a gente afete a qualidade da vida do outro, como se o outro tivesse culpa daquilo que eu estou passando. Então essa é outra responsabilidade fantástica que o Espiritismo nos oferece, da gente poder ter essa visão, o outro não é a pessoa que está criando essa situação para você. Ah, não, mas é meu filho que não obedece. Não, mas é meu marido. Sim, mas as coisas que estão à nossa volta, muitas delas são escolhas também que a gente fez, né? E Emmanuel vai dizer, no mesmo roteiro, capítulo 5, cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Faça-se o destino. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Olha a história, né, do bater o carro quando a gente perde emprego. Né? A gente reclama, não sei se vocês conhecem alguém assim, que reclama, tudo reclama. Puxa, mas está tudo bem, mas a pessoa reclama do sol. Porque está tudo bem, não tem nada para falar, então está muito sol. Mas está tudo bem, não, mas está muita chuva. E aí você fica naquele sentimento de quando você vai encontrar aquela pessoa e ela vai dizer, oi, está tudo bem. Né? Porque algumas pessoas, muitas vezes, ou algumas fases que nós vivemos, nós estamos sempre reclamando, ao invés de, vamos pegar aquilo para nós. Espera aí, por que o sol está assim? Então muda para um lugar que tem neve, né? Por que a gente age dessa forma, sempre reclamando com aquilo que a gente tem, né? Em vez de ser grato? Será que se a gente passar a ter uma postura de gratidão, isso não alteraria? Puxa, muito obrigada pela casa que eu tenho. Ela, não sei, ela pode ser grande, pequena, pode não ser como eu gostaria, eu queria 2 andares, não importa. Puxa, mas eu tenho um lugar que quando eu saio do trabalho eu descanso. Obrigada pelo quarto que eu alugo. Essa casa que me recepciona, se eu estou morando temporariamente num quarto, né? Obrigada pelo emprego que eu tenho. Puxa, mas talvez não é um emprego que eu gostaria de fazer o resto da minha vida. Puxa, mas é um emprego hoje que paga minha conta, que eu posso comer, etc. Então, talvez a gente olhar como a nossa vida aqui é temporária, lembra? Kardec falou, tá lá, né? Nossa vida é temporária. Como é temporária, a gente pode escolher passar ela reclamando o tempo todo, né? Ou então agradecendo. Puxa, obrigada pelas oportunidades que eu vou tendo, porque essas são recursos que eu vou poder fazer minha vida ficar melhor, né? Mas o Espiritismo não traz só responsabilidade, né? Porque realmente são muitas. Mas eu acho que o Espiritismo nos traz também possibilidades, né? Que tipo de possibilidade? Por exemplo, despertar para as nossas potencialidades divinas. Porque às vezes a gente vai dialogar com a gente mesmo ou com uma outra pessoa e a gente vê que a pessoa se sente tão, eu não sei nada, eu não tenho nada especial, eu não tenho nenhum hobby, nenhum dom. Poxa, a pessoa se sente tão, puxa, você é um ser vivo, você tem tudo, né? Você tem um corpo, você respira, né? Agora o resto do que nós podemos colocar dentro desse contexto dessa vida vai depender do quê, né? E aí Emmanuel, ele é assim fantástico, né? Como a gente vai se autoconhecendo nesse meio caminho. E ele vai dizer, vai depender esse despertar, esse despertar é começar a pensar em si mesmo, o que faz, o que deseja, quais os propósitos que você almeja atender em sua vida e a que finalidades se destinam. Então, quando a gente se vê assim, puxa, eu não tenho nenhum hobby, eu não sei tocar, eu não sei costurar, nessas conversas que vão tendo, às vezes a gente pode sair meio minguado. Tem gente que vem aqui e fala, eu queria trabalhar na mediunidade, mas eu não sinto nada. A pessoa fica assim, né? Olha, o outro é médio ostensivo, o outro vê, o outro sente, o outro não sei o que, o outro sai um negócio da mão quando dá passe, eu dou passe, não sinto nada. E tem gente até que meio, quando conta pra gente, não afasta porque a gente fica falando isso pra pessoa. Mas às vezes tem gente até que se afasta, fala, eu não tenho nada, não sinto nada, não sou premiado. E não é assim a vida, né? Nós temos um grande potencial
Não de ser igual ao outro, porque às vezes é esse potencial que a gente compara. Porque eu acho que o grande sofrimento que a gente cria é nos comparando uns aos outros. O fulano tem, eu não tenho. O fulano pode, eu não posso. O fulano sabe, eu não sei. Então a gente se vê, e normalmente é muito para baixo muitas vezes, né? É sempre coisa que o outro faz melhor e eu faço pior. Né? Quando é o contrário também é problema, mas não é essa a questão agora. Mas quando eu faço isso, eu desqualifico a minha potencialidade, a minha capacidade de aprender. A gente sabe que consegue aprender. Ah, mas talvez eu nunca vou fazer o bolo da fulana, da Grazi, nunca vou fazer o bolo da Grazi. Eu nem tenho pretensão, né? Imagina, ela é uma chefe. Mas não é essa a questão. Eu não tenho que fazer o bolo da Grazi. Eu tenho que fazer a possibilidade do meu bolo. E eu tenho que ficar feliz com aquilo que eu posso fazer, mas eu posso estar ali perto dela, eu posso pegar as receitas, eu posso tentar outra vez, eu posso tentar aprender. Não importa. Agora, eu tenho que sempre pensar que eu tenho esse potencial dentro de mim, porque Deus deu ele para todos igual. A possibilidade de desenvolver os potenciais é igual para todos. O que vai alterando são como cada um utiliza, como cada um faz com esse potencial, o que cada um faz, né? Então, nossa outra possibilidade é promover as transformações necessárias em nós. Porque muitas vezes a gente acumula conhecimento, acumula, e a gente estava falando isso até hoje de manhã no GO. A gente precisa pegar o que a gente aprende aqui e colocar lá fora. Então, na hora que acontece um negócio, a gente vai aplicar. Nossa, aquela frase do evangelho que eu li lá, é agora, essa é a hora aqui de eu utilizar isso que eu aprendi. Então, esse promover essas transformações, a gente vai perceber através do Espiritismo que elas são totalmente possíveis, porque o objetivo é a gente se autoconhecer, promover evolução, né, nos transformarmos, aprendermos a amar e automaticamente interagirmos, né, amarmos o próximo, temos uma convivência saudável, é tudo de bom que vem depois, né? Então, Emmanuel vai dizer sobre a gente se transformar. A vontade é o impacto determinante dessa transformação. Nela dispomos do botão mesmo, né? Poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Nossa, não é? Vontade. Fico sentado no sofá, eu vou caminhar. Ai, mas meu corpo... Não, mas você vai caminhar, seu corpo... Você apertou o botão. Você não faz exercício, você não apertou o botão. Então, aí você vai ver a consequência de você não ter feito, né? Você tem vontade de prosperar, vai, trabalha, está sempre buscando aprender mais, você sente que o progresso vai surgindo. Você não tem vontade de fazer nada, você não apertou o botão. Então, assim, muitas vezes as coisas que nós reclamamos, a gente tem que perguntar para a gente se a gente apertou o botão. Eu queria tanto ter uma família, mas e aí? Assim, construiu? Não, né? Nós aqui somos uma família. Né? Ontem eu estava com uns amigos e uma amiga falou, puxa, é tão difícil ficar longe do Brasil. Eu falei, não sei. Mas sua família está lá, está lá. Mas eu criei minha família aqui. Então quando eu vou lá é maravilhoso. Eu falo pelo FaceTime. Mas eu tenho aqui a vida que eu escolhi. Eu tenho a família que eu criei. Então criarmos uma família onde quer que a gente resida. Meus vizinhos são minha família. Eu tenho 2 vizinhos. Eles são minha família. A minha família é neighborhood lá. E as pessoas que eu trabalho também são minha família. Então são laços. As pessoas do centro são minha família. Tem gente que tem a família consanguínea aqui, maravilhoso, também é sua família. Todos nós somos espíritos. Os laços de sobrenome ou de consanguíneos são necessidades mais próximas para que a gente fique um tete-a-tete bem close com aquela pessoa, porque a gente precisa trocar mais. Então, por isso que a gente vem mãe e filho, por isso que a gente vem como irmãos, porque é necessária aquela convivência bem próxima, porque a gente sabe que muitas vezes isso torna uma convivência muito próxima. Mas, na verdade, todos somos uma família. Amanhã a gente pode reencarnar, eu sou a mãe dele, ele é meu filho e... A gente sabe disso, o espírito não tem isso, né? Nós podemos estar sempre nos entrelaçando, né? Então, o que é a família? A família é a família universal, né? E a nossa possibilidade também, que o Espiritismo traz, da gente crescer servindo.
Eu acho que isso é uma perspectiva extremamente positiva para que as relações possam ser melhores. Porque quando a gente pensa em ser uma pessoa melhor, a gente é para quem? Eu sempre brinco e falo assim, se você tirar um diploma e você não puder contar para ninguém que você tirou um diploma, e aí? Você não tem Facebook, esquece, apaga, né? Vamos supor, você não tem ninguém no teu Facebook. Então, mesmo que você coloque Facebook, não tem ninguém lá, porque você não tem ninguém. Aí você não tem nenhum laço afetivo, você não tem ninguém para contar a sua vitória. Tem graça. A gente vive as coisas para compartilhar. A vida é um compartilhamento. A gente fica doido para voltar para casa para contar, ou para contar para um amigo, porque é gostoso essa troca. Então, o crescer, ele é servindo. Eu sirvo o outro me serve. É um servir. Quer dizer, eu não tenho que servir o outro só se ele me serve, porque aí é uma condição que eu estou colocando de servir. Mas nós precisamos implementar isso que o Espiritismo traz, dessa questão do servir. E André Luiz, no capítulo 7, ele é muito claro nisso. Ele diz, além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Eu gosto demais dessa palavra prazer. Porque eu acho que a gente tem que fazer isso, não porque, se eu for lá, Deus vai ser legal comigo. Né? Se eu der essa roupinha aqui, Deus também vai me atender quando eu preciso. Aí é barganha, não é servir. E o prazer é ser gostoso. É muito gostoso eu poder fazer uma coisa pelo outro. É muito gostoso poder prestar um serviço. Fazer um favor, ajudar num momento, né? Ajudar na mudança, ajudar em alguma coisa. Então, esse servir precisa ser algo que a gente incorpore, né? Porque o Espiritismo traz isso como uma máxima. Fora da caridade não há salvação. E o servir é a caridade. Porque a caridade é o exercício da gente aprender o bem. Então, o outro é como se ele fosse nossa cobaia para a gente aprender o bem. Através da paciência que a gente tem com aquele outro, a gente aprende a se relacionar melhor. Através da diferença que a gente possa ter de personalidade, mas através do respeito que eu tenho à diferença, a gente aprende a ser melhor. Então, a gente vai ver que esse servir enobrece, né? Esse servir nos qualifica, melhora a pessoa que nós somos. Então, esse servir é extremamente importante para que a gente possa progredir. O Espiritismo também vai trazer essa questão de sintonizar, a nossa possibilidade de sintonizar com os amigos espirituais. E Emmanuel vai dizer algo assim, estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Não há solidão. A companhia não há solidão dos espíritos, né? Os espíritos não vão abandonar a gente, não há solidão. Eu não ser médio ostensivo e não vejo os espíritos. Eu não sou médio, vidente, eu não vejo os espíritos. Mas eles estão conosco. Não há essa solidão. Agora, o tipo de companhia que eu vou ter vai depender do que eu faço incessantemente. Então, que tipo de atuação que eu tenho é o tipo de companhia. Mas imaginar que mesmo que eu estou fazendo algo que não é muito bom, que eu não vou ter amigos espirituais, não existe, porque essa é a misericórdia de Deus. Nós estamos entrelaçados, um ajudando o outro. Então, é muito importante que a gente, naqueles momentos de desespero, de chateação, a gente lembre que eles estão ali com a gente. Que a gente lembre, que a gente sinta a presença dos espíritos, que a gente se abasteça energeticamente dessa presença para que a gente possa se sentir melhor, né? E para a gente poder concluir, eu trouxe uma frase de Hamed, para quem não conhece. Hamed é o mentor espiritual do Francisco Espírito Santo e escreveu Renovando Atitudes e tantos outros livros maravilhosos que a gente até tem aí na livraria. E ele vai dizer, né, vamos despertar nossa consciência espiritual. Ele vai dizer, somos almas com traços de caráter ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinadas a uma lucidez interior cada vez maior rumo aos mundos superiores espalhados pelo universo. Então,
A luz, ela está dentro de nós. Resplandecê-la, como diz Jesus, é o nosso homework. Então eu espero que a gente possa sempre utilizar de toda essa obra do Espiritismo a nosso favor, não só nos responsabilizando, mas também assimilando todo o ser maravilhoso que cada um de nós é. Muita paz, gente. Eu espero que vocês tenham uma semana e um feriado maravilhoso, viu? Obrigada. Obrigado, Rosana. Para aqueles que